Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo em nosso estúdio Ivanor Antônio, empresário da área ambiental e colaborador da Nova Acrópole, uma instituição internacional sem fins lucrativos ligado à filosofia. Ivanor, no último bloco você citou Sócrates. Eu particularmente, eu sou fã do Sócrates, sou um curioso, um estudioso da filosofia autodidata em termos de Sócrates, Platão. E tem uma frase que eu falo seguidamente, inicio minhas formações falando essa frase, que é conhece-te a ti mesmo. Que ela, tu me falava nos bastidores, ela é atribuída a Sócrates, mas na verdade ela está num portal. É isso? Isso. Historicamente é isso que temos. É isso era uma que temos. inscrição num templo dedicado à divindade Apolos, na cidade de Delfos. Na cidade de Delfos. Olha só, isso já é bastante esclarecedor. Mas a minha pergunta mais direta é o seguinte: essa frase, desde Sócrates, ela tem 400 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 2.400 anos. As pessoas não praticam essa frase, essa que é a verdade. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso e qual é a importância do auto e do heteroconhecimento no mundo empresarial. Bom, Ronald, uma pergunta excelente para a gente poder trabalhar e tudo. O que a gente tem visto nos tempos atuais é a gente procurar se conhecer mais externamente e não como todo o seu potencial humano, não com toda a perspectiva humana que a gente pode compreender o ser humano. E uma vez que a gente se conhece só mais basicamente, a gente acaba estruturando uma vida de busca mais material, mais das coisas cotidianas do dia a dia da vida. No entanto, o ser humano ele tem um potencial muito maior e nós precisamos ir em busca disso, nós precisamos nos conhecer e não só conhecer, promover o desenvolvimento disso, porque só conhecer não basta. Conhecer, eu sei, ponto. É muito básico, né? É muito rasteiro. Eu preciso me conhecer e como trabalhar. Por quê? Os pontos que eu tenho, que são bons, que são virtudes, valores, eu preciso cultivá-los. Eu preciso fomentar para que eles cresçam e ganhem amplitude no ser humano. E que sejam um norte, né, para a pessoa. Que norteiem a nossa vida. Exato. Já as nossas debilidades, os nossos aspectos sombrios, bom, vamos limpar isso, vamos iluminar isso, vamos corrigir, vamos promover correções desses e aí vamos buscar treinamentos, questões específicas para corrigir esses aspectos. Uhum. A tua opinião, tu acredita que as pessoas se conhecem bem hoje? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Não temos por hábito promover essa busca do conhecimento de si próprio. E como é que tu vê, é claro que nós vivemos uma era de distratores. Nunca o ser humano na história da humanidade teve tantos distratores. Como é que tu enxerga toda essa tecnologia, tudo isso que acontece no dia a dia e de que forma a filosofia pode ajudar uma pessoa a ser mais focada, mais centrada? Sim, temos visto aspectos bastante complicados dos nossos tempos atuais. A tecnologia é uma ferramenta excelente, magnífica. Conseguimos contatar o mundo em questão de frações de segundos. Só que o ser humano, quando ele não sabe qual uso fazer dessa tecnologia, ele acaba fazendo um uso equivocado. Então, nós precisamos encontrar no ser humano essa natureza bondosa, essa busca pela justiça, esse sentido de fraternidade e então fazer uso dessas ferramentas para trabalhar com o ser humano, para interagir e encontrar uma sociedade em que vá valorizando o ser humano, vá valorizando as virtudes, vá buscando uma harmonia, uma ordem entre os seres humanos, para que todos nós possamos nos desenvolver como ser humano, como empresários, como cidadãos dentro da nossa sociedade. Muito bom. E me diz uma coisa, o pensar crítico, né? Devido a tudo isso que nós estamos falando,
a gente vê as pessoas muito no chamado piloto automático, né? De que forma a filosofia ajuda empresários como você, colaboradores, no pensar crítico dentro da empresa? O pensar crítico é muito interessante porque muitas vezes a gente confunde com opinião. Pensar crítico é pensar com critério, ou seja, eu preciso de fundamentos. É como a construção de um prédio. Se eu não tiver boas fundações, eu não consigo executar essa obra. Então, uma pessoa que consegue exercer o pensar crítico, ela tem critérios que são sólidos ao longo do tempo, que perpetuam. Não é o famoso valores. Achismo, né? Não é o achismo. É bem diferente disso. É muito diferente. Por quê? Porque ele conhece a natureza humana, a natureza, o meio ambiente como um todo, reconhece o que são as leis que regem o universo, que regem o ser humano. E a partir disso, ele faz esse pensar. Esse pensar é um movimento. É como ver essa ideia, essa ação, por todos os ângulos. É como pegar uma câmera e girar 360 graus, para que a gente possa perceber todos os ângulos, todos os nuances, e então tomar a melhor decisão para o objetivo que a gente está se propondo. Fantástico a tua explanação. Como é que está o interesse pela filosofia nos dias atuais? Porque nós temos ouvido, inclusive, nas reformas que estão propondo para o ensino, que os jovens eles terão, inclusive, escolha de disciplinas eletivas, né? Eu falava para você agora há pouco que eu, inclusive, estudei filosofia no ensino básico e depois no ensino médio. Como é que tu enxerga hoje, já que vocês têm o contato com a nova Acrópole, essa procura pela filosofia? Nossa sociedade, nos tempos atuais, se tem visto um crescente movimento em busca da filosofia. E se percebe isso não só no Brasil, no mundo todo, essa necessidade. A filosofia ela é um comportamento de busca que é próprio do ser humano. Então, estamos falando da filosofia como disciplina nas escolas. E que há momentos da história em que ela está presente e há momentos em que não está presente, em que se questiona o valor dela ou não. Ela estando ou não presente, o ser humano vai continuar se questionando, vai continuar buscando a sabedoria. Porque toda vez que você olhar para uma flor e quiser compreendê-la, você já está buscando a sabedoria. Você olhar para um ser humano e quiser compreendê-lo, você já está buscando a sabedoria. Olhar para si próprio e se compreender, por que os meus pensamentos são assim? Por que as minhas emoções são assim? Você já está exercendo a filosofia. Então, eu não gostaria de ver ela ausente da escola. Gostaria de ver ela presente e com bons professores, bons educadores, para que realmente pudessem ensinar as novas gerações a trabalhar com ela e promover esse trabalho no mundo todo. E alimentar isso, né? Alimentar isso, cultivar isso. Perfeito. Nosso papo está maravilhoso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.